Senador, o Brasil hoje acordou com a notícia de mais um escândalo de corrupção. É um assunto que está sempre na pauta e a minha visão é de que isso vai ao encontro do pensamento do brasileiro médio de que político é tudo igual. A pergunta é, o senhor teme que esse desgaste da política abra espaço para alguém antissistema? E eu queria aproveitar também na esteira dessa coisa de mudança e de reformas, o senhor há pouco falou que o próximo presidente vai indicar 4 ministros para o Supremo. Queria saber como é que o senhor enxerga uma possível reforma do Judiciário, inclusive nomeação e, de repente, mandato para ministro do STF, e também sobre reeleição. Bom, várias perguntas, irmão. Vamos lá, Mário. Se eu esquecer de alguma coisa, você já me lembra aqui, por favor. Com relação ao combate à corrupção, é a pauta que nós sempre defendemos. E quando acontece esse tipo de escândalo hoje, em que o líder do governo Lula no Senado Federal, o Jacques Wagner, ele é flagrado dessa forma, parece que encontraram até muita coisa, né, na busca e apreensão lá na residência dele. Isso mostra que o cerne de todo esse escândalo do Masta começou no PT da Bahia, como nós sempre suspeitamos, e as coisas agora vão se concretizando, vão entrando em evidência. Isso mostra a grande diferença que existe entre alguém buscar um financiamento privado de uma pessoa que não tem problema nenhum para fazer um filme sem contrapartida nenhuma, e a diferença do que acontece para aquelas pessoas que usam a máquina pública, a sua influência dentro do governo para se enriquecerem às custas, né, de corrupção. Então essa diferença é muito importante, por isso eu sempre pedi a CPI do Masta, enquanto o PT sempre teve medo de fazê-la. Eu fui o autor, eu fiz questão, Mário, de assinar uma PEC para que acabasse a reeleição para presidente da República, porque eu quero dar o exemplo, eu quero sentar naquela cadeira, fazer tudo o que tiver que fazer para o Brasil melhorar sem me preocupar com a reeleição logo ali na frente. Então acho que isso é saudável, sempre acreditei nisso, isso é importante, um importante gesto para a nossa democracia. E faltou mais o que você me perguntou? Reforma do Judiciário, STF. A reforma do Judiciário. O que eu posso falar é o seguinte, eu vou adotar um critério diferente do que adotou o Lula, que na campanha prometeu que não colocaria amigos lá, né, que colocaria juízes. E os que ele indicou, além de amigos dele, foram advogados dele, foram amigos dele, mentiram durante as sabatinas no Senado Federal. Portanto, certamente serão perfis de pessoas que vão respeitar a Constituição. Eu vou me comprometer, obviamente, de indicar pessoas que tenham um perfil mais conservador, porque do jeito que está hoje, Mário, tem ministro dando canetada monocrática, autorizando aborto, autorizando liberação das drogas. Isso a gente não pode admitir de jeito nenhum, porque essa é uma pauta que quem resolve é o Congresso Nacional. Então, certamente serão perfis de pessoas, né, diferentes do que o Lula indicou, que respeitam a Constituição e vão ajudar a resgatar a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, que hoje, infelizmente, está muito baixo perante a população. O senhor falou aí que se encontrou com o presidente americano, falou com ele sobre classificar as facções brasileiras como terroristas, e eu já quero entrar nesse assunto com o senhor, porque hoje o senhor fez um lançamento com várias propostas voltadas ao tema de segurança pública, inclusive redução de maioridade penal, até 14 anos para alguns crimes graves, uma comparação que o senhor fez ali com a política de segurança de Nayib Bukele. Como é que o senhor vê esse assunto para a sua campanha e essas propostas todas que o senhor já começa a trabalhar ao lado do Guilherme Derrite e do Sérgio Moro? Kobayashi, nós fizemos ali 12 itens que eu entendo que são os mais urgentes, os mais necessários, né, o mais rápido possível que sejam implementados para dar um choque de resgate da moral, o resgate do mínimo que a gente precisa para poder voltar a andar em paz nas ruas. Então foi um lançamento dessas 12 medidas urgentes, emergenciais, chamado Brasil Sem Medo. E a gente não tem como não radicalizar nessa pauta. Todo mundo sai na rua hoje com medo de ter o seu telefone celular roubado ou furtado. A diferença de um furto de celular hoje para alguém morrer com um tiro na cabeça dado por um assaltante de celular é isso aqui. É uma fração de segundo. Se o cara não vai com a sua cara, te dá um tiro na cabeça. Então a gente tem que acabar com essa impunidade. A gente tem que deixar atrás das grades esses marginais que são perigosos. Não adianta passar a mão na cabeça de ladrão de celular, porque ele pode tirar a vida do inocente do nada, como um caso chocante mais recente aqui de um ciclista em São Paulo, né, que foi assassinado dessa forma, com a câmera filmando, quer dizer, ele entrega o celular, o cara dá um tiro na cara, né, do ciclista. Isso não dá para tolerar mais. As mulheres que estão nos assistindo andam com, acho que no Brasil é o único lugar onde as mulheres andam com a bolsa atravessada aqui na frente, né, para estar com a bolsa agarrada com medo de ser roubado. Não anda com a bolsa do lado, como ela foi pensada para que as mulheres andassem. Por quê? É medo. A gente tem que devolver a paz a essas pessoas. Nós temos mais de 50 milhões de brasileiros que moram em áreas dominadas por narcoterroristas de CV e PCC. A gente vai entregar os pontos, nós temos que recuperar esses territórios, libertar essas pessoas. O primeiro território, Kobayashi, que nós temos que resgatar são os presídios.
Nem dentro das cadeias, hoje, o governo consegue mandar. A gente não pode admitir essa espécie de governo paralelo, dando ordens, maltratando os trabalhadores, cobrando taxas deles. Portanto, aqui no Brasil, a partir do ano que vem, nós vamos ter a classificação nossa, interna, porque os nossos problemas, quem resolve, somos nós aqui no Brasil. Então, Comando Vermelho, PCC, milícias e as dezenas de outras facções criminosas vão ter o tratamento de organizações terroristas, porque elas implementam um medo coletivo, elas cobram taxas, elas atacam fogo em veículos de coletivos, elas atiram em pessoas inocentes, eles matam agentes da lei. Isso são características de organizações terroristas e vamos asfixiá-las financeiramente. E para isso, aí sim, há necessidade de uma composição com outros países que também têm essa mesma mentalidade, que não dá para ter tolerância com o crime organizado.